Vamos atentar para a palavra de Deus nesta noite. Na semana passada nós iniciamos o estudo das cartas às igrejas da Ásia Menor e falamos e estudamos sobre a carta à igreja em Éfeso. E falamos sobre quando a igreja perde o primeiro amor. E precisamos fazer uma reflexão para analisar a nossa vida cristã, para que possamos fazer as correções necessárias enquanto é tempo. Hoje nós iremos estudar uma carta que traz um assunto muito difícil. Um assunto bem complicado. Não é fácil a mensagem que o Senhor envia à igreja que estava na cidade de Esmirna. Não é fácil, porque nós iremos observar nesta carta que o Senhor, mesmo sendo o Todo-Poderoso, mesmo tendo o poder de fazer todas as coisas, e mesmo a igreja sendo dele, ele às vezes permite que a sua igreja seja perseguida, que os seus servos sejam perseguidos. Então nós cremos em um Deus que cuida, nós cremos em um Deus que cura, mas tem horas que Ele não quer curar, há momentos que Ele não quer livrar, há momentos que Ele não quer agir. Então quem tem uma teologia capenga e aprendeu só que Deus é o Deus que livra, que guarda, que cura, que protege, que humilha os seus inimigos, quando chegar a uma situação como a igreja de Esmirna, a fé dessas pessoas serão destruídas, porque eles aprenderam parte da verdade. Então Deus tem o poder de livrar, de punir os inimigos, mas há momentos que Deus não quer nem livrar e nem punir os inimigos no nosso tempo. E é nestas horas que só fica firme quem conhece as Escrituras de fato como ela é. Então hoje nós iremos pensar estas verdades, quando Deus deixa a igreja ser perseguida. Precisamos observar alguns detalhes sobre Esmirna. A cidade de Esmirna, que hoje é a cidade de Izmir, que é a terceira maior cidade da Turquia, e o segundo mais importante porto da Turquia, Esmirna era uma cidade antiga, de uma região habitada durante milhares de anos antes de Cristo. A antiga cidade foi destruída pelos lídios em 600 antes de Cristo e reconstruída pelos gregos no final do quarto século antes de Cristo. A cidade ganhou nova vida e pode ser descrita como uma cidade que morreu e tornou a viver. Durante o império ou o domínio do Império Romano, Esmirna se tornou um centro
da idolatria oficial. Era uma cidade conhecida como a cidade guardião do templo. Ou foi a primeira cidade na Ásia a construir um templo para a adoração da cidade. Em 26 depois de Cristo, Esmirna foi escolhida como um local do templo ao imperador Tibério. E aqui tem tudo a ver com o momento que a igreja de Esmirna estava passando, porque ali tinha um culto obrigatório ao imperador. Foram descobertas imagens na praça principal da cidade, e era uma cidade idólatra. Na época do Novo Testamento, Esmirna provavelmente tinha uma população de 100 mil habitantes. Não era uma pequena cidade, já era uma cidade média, bem menor do que Éfeso, que era uma cidade de aproximadamente 500 mil de habitantes. A cidade de Esmirna tinha 100 mil habitantes, e por ser, ou por ter um porto excelente, facilitando o comércio entre a Ásia e a Europa, era uma cidade próspera. É aí onde vem o primeiro paradoxo: uma igreja em uma cidade próspera, portuária, mas era uma igreja pobre, uma igreja sem recursos financeiros, crentes paupérrimos. A igreja de Esmirna era composta por crentes pobres, financeiramente, materialmente falando. A igreja de Esmirna recebeu a menor carta. A menor carta das 7 igrejas foi para Esmirna. E a igreja de Tiatira foi a que recebeu a maior carta. A igreja de Éfeso era rica e grande, e a igreja de Esmirna era pequena e pobre. Esmirna é uma igreja onde Jesus não identificou nenhum pecado e nenhuma correção. Você não encontra na carta à igreja de Esmirna nenhuma reclamação do Senhor àquela igreja. Claro que a igreja de Filadélfia também. Então, das 7, só tem 2 igrejas que não têm reprovação, repreensão para a igreja. No caso de Esmirna, é uma igreja que só tinha elogio. Era uma igreja que o Senhor elogiou eles, pelas atitudes que eles tinham diante das adversidades que eles estavam atravessando e enfrentando. Estas 2 igrejas estão em contraste com Laodiceia, ou seja, a igreja de Esmirna e a igreja de Filadélfia está em contraste com Laodiceia, que não recebeu nenhum elogio. Então, existiu das 5 igrejas, das 7 igrejas, 2 só recebeu elogio. As outras, tirando Laodiceia, recebeu elogios e críticas. E a igreja de Laodiceia só recebeu crítica, só recebeu reprovação diante do seu comportamento, da sua forma de se portar enquanto igreja. Quando nós observamos do versículo 8 até o versículo 11, ou seja, a carta só tem 4 versículos, e se você abrir a sua Bíblia para atentar para estes versículos, você vai observar que o Senhor mostra para aquela igreja que Ele conhece as suas obras, Ele sabe das suas tribulações,
Ele sabe da sua pobreza, Ele sabe a blasfêmia ou as calúnias que essa igreja sofria. Ele trata os caluniadores como da sinagoga de Satanás, que existia e atacava aquela igreja. E ele não diz: eu vou livrar vocês. E ele não diz: eu vou mudar o cativeiro de vocês. O Senhor identifica a tribulação. O Senhor diz que conhece eles. O Senhor diz que está de olho neles. O Senhor reconhece a pobreza deles. Mas o Senhor não diz: eu vou enriquecer vocês. O texto diz: vocês já são ricos. O Senhor olha para eles e diz: quem olha para vocês vê pobreza, mas quando eu olho para vocês, eu vejo riqueza. Vocês é uma igreja rica. Mas como? Eles não têm nada. Mas o pior, quando a gente olha esse texto na visão humana, ele ainda é mais desesperador ainda. O Senhor diz assim: vocês estão na tribulação, vocês estão com problema, vocês estão pobres, vocês não têm nada, e se prepare que vai piorar. Se você olhar o versículo de número 10, diz assim: não temas estas coisas que tu sofrestes, eis que o diabo ainda vai lançar alguns de vós na prisão para seres tentados. Interessante. Se Deus é poderoso e eles já estavam sofrendo, por que Deus não livra eles? E se Deus sabia que havia uma perseguição maior do que a que estava já acontecendo, por que Deus não tira? Então essa noite, nesse estudo, nós teremos algumas respostas, e eu vou logo afirmar que nem todas as respostas teremos ao longo da nossa caminhada, mas esta noite Deus nos trará algumas respostas, porque Ele permite algumas coisas, mesmo Ele sendo todo-poderoso, e mesmo Ele nos amando. Então essa não é uma mensagem fácil. Esta é uma mensagem dolorosa. Não é uma mensagem de vitória. É uma mensagem de perseverança, de resiliência. É uma mensagem de fidelidade apesar das circunstâncias. Então nós vamos pensar aqui esta noite, nesses minutos que está à disposição, o porquê Deus permite que a igreja dele, em alguns momentos, sofra perseguições. O porquê Deus, em alguns momentos, permite que filhos seus, fiéis, sofram. O porquê Deus permite, em alguns momentos, servos, que recebem elogio dele, está vivendo humanamente inferior aos que são reprovados por ele. Isso não é fácil entender. Como é que você olha para Laodiceia, uma igreja que não tem um elogio, e vive riqueza, e vive plenitude no aspecto humano? Aí você dá uma olhadinha para o outro lado e olha para Esmirna, e Esmirna é fiel, é crente, é trabalhadora, é batalhadora, mas não tem riqueza, dinheiro e nem crescimento. É diante desse cenário que a nossa fé é colocada à prova. É diante de um cenário desse que nós somos desafiados a mostrar se de fato temos fé ou não. É diante de um cenário desse que o Senhor nos leva a uma prova cabal, se somos crentes de verdade ou não, se vamos retroceder ou avançar, mesmo Ele não nos dando aquilo que precisamos e aquilo, entre aspas, que merecemos, porque nós não merecemos nada. Então atente para isso, pegue uma caneta,
você venceu. Olha para o seu irmão e diga: você venceu. Um bocado de gente ficou com medo da chuva, você não ficou, você está aqui. Então aproveite. Olha esse tópico, quando Deus permite, deixa a perseguição para a sua igreja. Deus vê e não age. Não é que Deus não viu que eles estavam sofrendo. Deus viu. Se você olhar o versículo de número 9, eu conheço as tuas obras e a tribulação e a pobreza. Ou seja, Deus está vendo. Deus detectou o problema. Ele tem o poder para fazer, mas Ele não faz. Mas Ele não age. Mas Ele não coloca as coisas no seu lugar, na velocidade, na perspectiva humana. É que nós precisamos entender uma verdade. Nós estamos olhando as circunstâncias na perspectiva do homem, limitado, mortal, falho. Deus está olhando para as mesmas circunstâncias na perspectiva divina, na perspectiva soberana e na perspectiva perfeita. É a mesma circunstância, mas a forma de enxergar é totalmente diferente, como Deus vê e como nós vemos. Ou seja, provas sem livramento. Geralmente a gente prega um Deus que livra. Quando eu leio o livro Os Heróis da Fé, quando eu leio o livro As Catacumbas de Roma, a gente gosta, senhores obreiros, de dar glória a Deus. Quando a gente sabe que um homem foi colocado em um tacho de fogo e o fogo não queimou ele. A gente vibra quando alguém foi jogado na cova dos leões e os leões não comeu eles. Oh, Deus maravilhoso! Mas a mesma história que mostra um Deus que não deixou um servo dele ser queimado num tacho de azeite quente, teve outros servos que foram colocados no mesmo tacho e Deus não livrou esses servos. Teve outros servos que Deus permitiu ir para a cova dos leões, igual Daniel, e o leão comeu eles. Teve outros servos que Deus permitiu entrar na fornalha, e Deus não livrou eles, e eles morreram queimados, esturricados e derretidos. Aí agora, dar glória a Deus a um Deus desse é complicado. Porque dar glória a Deus a um Deus que livra você da fornalha ou na fornalha é fácil. Eu quero ver é você como a igreja de Esmirna, está apanhando, glória a Deus, a porta não abriu, glória a Deus, pegaram tudo que é meu e Deus não livrou, glória a Deus, porque a igreja de Esmirna está dizendo, Ele tem poder de livrar, mas se Ele não livrar, Ele sabe o que está fazendo, então eu não vou questioná-lo. Mas falar é fácil, o difícil é viver isso aqui. Foi uma das poucas mensagens que eu preparei chorando. Essa mensagem, eu preparei ela, sem conter as lágrimas dos meus olhos. Porque eu não quero chegar aqui para você e passar uma ideia de que eu, no lugar de Esmirna, faria o que eles fizeram. Porque nós temos que olhar isso aqui. Prova sem livramento. Deus dizer, você vai para a prova, e eu não vou te livrar. E eu quero ver se você crê em mim ou não crê. Eu quero ver se você tem fé em mim ou não tem. Eu quero saber se a tua fé é genuína ou é fajuta. Eu quero saber se você vai até o fim ou se você volta no meio do caminho. Mas a igreja de Esmirna foi até o fim. Deus diz, parabéns, igreja de Esmirna. Provas sem livramento. Deus tem o poder de nos livrar de qualquer situação. Quem acredita nisso? Mas há momento que Ele nos faz passar e não nos livra.
Ser cristão em Esmirna era um perigo. Ser cristão em Esmirna era assinar uma sentença. Vai perder casa, vai perder trabalho, vai perder a vida, vai perder amigo, vai perder tranquilidade, vai perder recurso, mas vai ganhar o céu, vai ganhar salvação, vai ganhar elogio de Deus, vai ganhar perdão de Deus. Você sabe o que é você levantar a mão e entregar a vida a Jesus, e sua vida, em vez de ficar maravilhosa, ela vira um inferno. E você prega um Deus que faz tudo, mas no seu caso Ele não quer fazer. No seu caso, Ele cruza os braços e diz: eu vou ver até onde você vai. E se essa fé é genuína ou não é. Olha para o seu irmão e diga: aí é agora que eu quero ver. Agora é que eu quero ver. Uma igreja que só recebe elogio, mas não tem livramento. Parabéns, continue sofrendo. Parabéns, vai apertar mais ainda. Parabéns, vocês são guerreiros. Parabéns, mas eu não decidi livrar vocês. Mas parabéns, vocês são resistentes. Nem sempre o elogio de Deus vem acompanhado de livramento. Às vezes o elogio de Deus vem acompanhado de tormento. E aí você encontra gente dizendo: pastor, mas como é que alguém é santo? Como é que alguém e passa tanta coisa? É por isso, irmão, que a gente vai precisar consertar a nossa teologia, porque a teologia de muita gente está capenga, está errada. É como se dissesse: se eu sou fiel, Deus vai me dar tudo. Se eu for fiel, Deus vai abrir todas as portas. Não é verdade. Jó era fiel e Deus fechou porta, e Deus deixou a enfermidade chegar, e Deus deixou a tragédia chegar. Mas o Senhor está dizendo: eu não deixo acabar na vergonha. Eu tenho o céu e tem mais. Tem gente que Deus vira o cativeiro dele aqui. Tem gente que só vai saber o que é vitória quando chegar lá. Porque Jó, Deus virou o cativeiro dele aqui. Aí é maravilha. Prova. Daqui a pouco a vitória chega, marca cu de ação de graça e recebe tudo em dobro. Aí é maravilha. O pior é que tem gente que vai sofrer a vida inteira aqui, para receber só lá. Olha para o seu irmão e diga: alguns trabalhadores de papai só vai receber o salário lá. E aqui, nada. Mas a Bíblia diz que aqui é 100 vezes tanto. Mas esse 100 vezes tanto aqui no caso de Esmirna foi 100 vezes perseverança, 100 vezes ser fiel, sem desistir. Mas grana mesmo, sucesso, vitória, nada. Agora do outro lado da eternidade, aí estava lá o pacote, está aqui, já que você resistiu, está aqui seu salário, está aqui sua bênção, está aqui sua vitória. Agora olha para o teu irmão e diga: não tem para onde correr não, viu? Porque se desviar piora tudo. Se desviar piora tudo, se murmurar piora tudo, se sair da igreja piora tudo. Deus livrou Daniel na cova, os meninos na fornalha. Olha para mim. Mas não livrou Abel de morrer por uma oferta que Abel deu a ele. É o mesmo Deus. O mesmo Deus que não deixou ninguém tocar em Daniel, foi o Deus que deixou Caim tocar em Abel. E Abel não fez nada errado, ofereceu oferta. A gente precisa entender, irmãos, que Deus às vezes permite situações inimagináveis. Vamos ver uma delas? 1 Samuel, capítulo 30, versículo 3 a 6. Por isso que eu disse que a mensagem de hoje não é mensagem para amador, é mensagem para quem quer ir para o céu. Aqui não é mensagem para quem quer oba não. Aqui é. Aí tem gente que diz assim: pastor, tem uma mensagem que é dura. Dura é isso aqui, ó. Dura isso aqui. É você estar na prova e Deus dizer: eu estou vendo você sofrer, está difícil,
Mas eu não vou tirar você da prova, não. Vai vir pior, a coisa vai piorar. Isso aqui é complicado, irmão. 1 Samuel, capítulo 30, versículo 3 a 6, por favor. Quando Davi e os seus homens chegaram, viram que a cidade tinha sido queimada, e que as suas mulheres e os seus filhos e as suas filhas haviam sido levados embora. Deus não livrou Abigail, a mulher de Davi, e nem livrou as outras mulheres, e nem a mulher dos guerreiros, enquanto ele estava guerreando guerras dele. E quando Davi chega em Ziclague, a Bíblia diz que ele procurou: cadê minha mulher? Já foi. Cadê a cidade? Toda queimada. Cadê os outros meninos? Tudo foi embora. Olha que dor. Versículo de número 4. Então Davi e os seus homens começaram a chorar, e choraram até ficar sem força. Ou seja, choraram até desmaiar. Pergunta para o seu irmão: você já chorou até desmaiar? Ninguém aqui, eu acho que já aconteceu isso aqui, porque eu mesmo nunca chorei para desmaiar. Eu já chorei para quase desmaiar, mas não desmaiei. Aqui os homens choraram até acabar a força de tudo e cair lá, puf, de dor. O Deus que não livrou a cidade ser queimada, o Deus que não livrou as mulheres serem levadas, o Deus que não livrou os meninos de serem levados, enquanto guerreiros estavam guerreando guerras dele. Agora olha o versículo de número 5. As duas mulheres... Pode mudar, o versículo 6, para ganhar tempo. Davi ficou então numa situação muito difícil, pois os seus homens estavam tão amargurados por ficarem sem os seus filhos, que falaram até em matá-lo a pedradas. Ainda piorou ainda. Davi, além de ter perdido a mulher dele, além de ter perdido os filhos dele, agora os homens ainda estavam dizendo: a gente vai matar você, a gente vai matar você, a gente vai apedrejar você, porque você é o culpado disso. A gente foi atrás de você para uma guerra de um Deus aí que você disse que é poderoso, e não houve livramento, e agora você está frito também. Agora olha o restante do versículo: mas o Senhor seu Deus lhe deu coragem. Pegue na mão do seu irmão e diga: você só sabe o que é coragem de verdade. É na hora do perigo extremo. Provas sem livramento. Agora Deus é interessante. Tem hora que Deus consola a gente, mas não tira da prova. Deus chega e diz: não, fica tranquilo, eu sou com você. E a prova comendo no lombo, né? Deus chegou: não, parabéns para vocês, igreja de Esmirna, você nota 10, mas se prepara que o negócio vai pegar. Ainda vai ter 10 dias de prova aí que vocês têm que estar preparados. Jesus consola a igreja de Esmirna, elogia, conforta e não tira da prova. E ainda avisa que vem coisa pior. Precisamos não romantizar a vida cristã e entendê-la de forma bíblica. Deus não erra, Deus sabe sempre o que está fazendo. Gênesis capítulo 16, versículo 8 a 10. E perguntou Agar, escrava de Sarai: de onde você vem e para onde você está indo? Eu estou fugindo da minha dona, respondeu ela. Então o anjo do Senhor deu a seguinte ordem: volte para a sua dona e seja obediente a ela em tudo. Olhe para mim. Pior do que sofrer uma injustiça é ver Deus não cobrar a injustiça de quem cometeu e ainda mandar você se humilhar para quem é injusto. Pior do que a injustiça é Deus não agir contra o injusto naquele momento e ainda dizer a você: vá lá. Deixa eu fazer uma pergunta aqui. Isso aqui é só quem conhece Bíblia. Quem foi que aconselhou Abraão ter um filho com Agar? Quem? Sara. Quem foi que armou tudo, fez todo arrumadinho para Agar ficar grávida? Sara. E agora Sara estava batendo em quem? Em Agar. Quem é que estava errada? Sara. E Deus aparece agora para Agar, e a gente imagina o quê? Tu está na prova, Deus aparece, qual é a mensagem que você pensa? Eu sou contigo, vou matar aquela velha miserável da Sara, e deixa comigo, eu sou Deus, eu sou poderoso. Não, o Senhor olhou e disse: está fazendo o que aqui, Agar? Ele disse: eu estou fugindo. Volte e se humilhe. E seja obediente a ela em tudo. Olha o texto aí, ó. Não é só se humilhar, não. Volte, se humilhe e obedeça a ela.
Agora, olha o versículo 10. E o anjo do Senhor disse também: Eu farei com que o número dos seus descendentes seja grande. Eles serão tantos que ninguém poderá contá-los. Que ninguém poderá contar. Deus estava dizendo, para não comprometer o projeto, você tem que se humilhar diante daquela que está cometendo uma injustiça. E por que ele não quer fazer? Olha para o seu irmão e diga, porque ele não quer. Ele não quer. Por que Deus não lhe livrou de algumas coisas? Porque ele não quis. Agora a pergunta que não quer calar é, quando ele não quiser fazer o que você quer, você continua amando ele? Tem gente que só serve a Deus enquanto Deus está fazendo o que ele quer. Quando Deus não faz o que ele quer, eu vou desviar. Agora olha para o seu irmão e diga, desviar para onde, meu irmão? Para onde? Onde é que você vai achar um Deus igual a ele? Olha 2 Coríntios 7:6. Porém, Deus, que anima os desanimados, nos animou com a chegada de Tito. Olhe para mim, diga comigo, Paulo, preso, Deus manda alguém só para contar umas histórias, para alegrar ele, e deixa ele preso. Olha para o seu irmão e diga, às vezes Deus vai mandar alguém só para contar uma historinha para você dar risada. Mas a prova está comendo no lombo. Porque tem hora que Deus só quer te animar. Mas o projeto da prova tem que ir até o final. Porque Deus vê e tem hora que Ele não quer agir. Quando Deus permite que a sua igreja seja perseguida, em segundo lugar, Deus pode e não faz. Repita comigo, 1, 2, 3 já. Deus pode e não faz. E o que é que ele faz? Ele permite o esmagamento. A igreja de Esmirna estava sendo esmagada e Deus, mesmo podendo livrar, permite que os fiéis passem por aquela tribulação e perseguição por não aceitarem adorar o imperador. Qual era a ordem? Tem que dizer que César é Deus. E a igreja de Esmirna estava dizendo o quê? Eu perco casa, eu perco dinheiro, eu perco salário, eu perco emprego, mas para mim só existe um Deus, é o Todo-Poderoso. E o Todo-Poderoso não livra eles. Às vezes nos sentimos abandonados. Às vezes nos sentimos abandonados. Está abandonado? Não, mas a gente sente. Jó capítulo 1, versículo 13 ao 22. Um dia, enquanto os filhos e as filhas de Jó estavam num banquete na casa do irmão mais velho, chegou à casa de Ló um de seus empregados que disse: Nós estávamos arando a terra com os bois e as jumentas estavam pastando ali perto. De repente, os sabeus nos atacaram e levaram tudo. Eles mataram à espada os empregados e só eu consegui escapar para trazer a notícia. É o que a Bíblia fala do dia mau. Aí daqui a pouco chega outro para trazer outra notícia. Esmagamento. Quem gosta de suco de uva? Suco de uva. Quem gosta de suco de uva? É? Mas o suco de uva para chegar na sua mesa, a pobre da uva. Quem gosta de azeite. Ah, tá certo. Você gosta de um azeitinho assim na salada, né? Mas a pobre da azeitona. Quem gosta de ter experiência para contar? Experiência, dizer que Deus, eu passei, Deus, deu vitória. Quem gosta de culto de ação de graça? Quem gosta de cantar o hino da vitória? Olha para o seu irmão e diga, mas para chegar lá, para sair esse suco, irmão. Agora tem um negócio. O esmagamento não vai fazer sair o que você não é. Se esmagar uva, vai sair suco de uva. Se esmagar azeitona, vai sair azeite puro. Sabe o que é que Deus está dizendo? Satanás está pensando que você vai dar um resultado errado. Não, pode esmagar, mas vai sair do outro lado a vitória, o louvor, a adoração.
Não, pastor, a gente esmagou uma uva aqui e saiu um caldo verde com gosto de jiló. Existe isso, essa possibilidade? Existe a possibilidade? Não existe a possibilidade. Olhe para o seu irmão e diga: pode esmagar a uva como for, no final vai sair suco de quê, irmão? De uva. Pegue na mão do teu irmão e diga: esse esmagamento aí vai sair o suquinho de quem você é. E quem você é? Você é fiel a Deus independente do esmagamento. Mas não é fácil. Mas não é fácil, eu estou logo avisando. Agora, o pior não é isso, irmão. O pior é quando Deus esconde o amor dele para alguém. E aí eu descobri hoje, fazendo esse estudo, que tem hora que Deus pega o amor dele e diz assim: eu não quero que o meu amor, Carlos Rodrigo, veja. Oculte meu amor. Deus é amor, mas quando Ele permite a dor, Ele oculta o amor. Marcos 15:35. Às 3 horas da tarde, Jesus gritou bem alto: Eloi, Eloi, lema sabachthani. Eloi, Eloi, lama sabachthani. Essas palavras querem dizer o quê? Meu Deus, por que você me abandonou? Você sabe o que significa isso? O Filho de Deus procurando o amor do Pai. E o Pai: essa cruz é sua, meu filho. Carregue sua cruz. Eu pergunto para os irmãos aqui. Muitas das vezes a gente quer ensinar uma lição a um filho. Se a gente não tiver cuidado e deixar o amor ali estampado, a gente não tem coragem de fazer o que é necessário. Tem hora que a gente tem que endurecer a nossa própria natureza para ter que fazer o que é necessário, que o filho só vai entender lá na frente. Todos aqui já conhecem a história de Policarpo. Policarpo foi um bispo da igreja de Esmirna. 50 anos depois dessa carta, Policarpo foi o bispo da igreja de Esmirna. Obrigaram ele a declarar que César era o Senhor. Ele se recusou. Encheram o estádio de Esmirna e mandaram ele amaldiçoar a Cristo. E ele abriu a boca e diz: 86 anos eu tenho servido a ele, e ele nunca me fez mal, eu não posso maldizer ele. Aí o procônsul ordenou que ele fosse queimado vivo. Ele abriu a boca e diz: tu me ameaça com fogo que queima por 1 hora e depois se apaga, mas tu és ignorante a respeito do juízo vindouro. O Senhor pode me queimar e esse fogo vai arder por máximo 1 hora, e depois ele apaga, e eu entro na vitória, e eu entro na mansão celestial. Agora o Senhor se prepare, que o fogo do inferno, que o fogo do julgamento, que o Senhor desconsidera, olhando só para o fogo da terra, esse fogo nunca apaga e o tormento nunca desaparece. Pegue na mãozinha do seu irmão e diga: não fuja do fogo da prova, fuja do fogo do inferno. Tem gente que para fugir do fogo da prova caiu no tacho de Satanás. Vamos andando. Deus tem e não dá. Não parece ruindade? Deus tem, está ali, mas não dá. Quando Ele permite a perseguição, Ele tem, está ali na mão dele, mas Ele não dá. Filhos pobres e ricos. Diga comigo: filhos pobres e ricos. Tem hora que dá vontade até de dar risada de algumas coisas. Deus olha para Smith e diz assim: eu estou vendo vocês estão atribulados, são pobres, não tem o que comer,
perderam a casa para o imperador, perderam o trabalho, mas fica tranquilo, para mim, vocês é rico. Apesar de morarem em uma cidade próspera, os cristãos em Esmirna eram pobres, provavelmente sofriam discriminação por causa da sua fé, e assim se tornaram pobres. A pobreza dos irmãos de Esmirna era resultado da negação deles a não adorar César. Então o governo confiscava seus bens, os baderneiros eram autorizados a saquear suas casas e seus comércios. Só que tem um paradoxo. Tem gente que é pobre e é milionário. E tem gente que é milionário e é pobre. Vamos para a Bíblia. A Bíblia tem resposta para tudo. Tiago, capítulo 2, versículo 5. Escutem, meus queridos irmãos. Deus escolheu os pobres desde o mundo para serem ricos na fé. Aí é que está o detalhe. É que tem gente que é rico de dinheiro. E tem gente que é rico na fé. E para possuírem o reino que ele prometeu aos que amam. Agora vamos ver um outro texto. Lucas 6, 20. Jesus olhou para seus discípulos e disse: Felizes são vocês, os pobres, pois o reino de Deus é de vocês. Ó, Jesus ainda olhou para os discípulos e disse: parabéns, feliz, estou alegre com vocês, que vocês é pobre. Não é essa brincadeira? O dono do ouro e da prata. Agora olha para mim. Padre, procura aí um versículo, padre. Cadê o padre? Que o filho do homem não tinha onde reclinar a cabeça. Vamos ver quem é mais ligeiro. Se é o padre ou o Google. Que nós temos dois aqui. Nós temos o santo Google que trabalha ali dentro. E nós temos o padre que trabalha aqui. Olha para mim. O filho de Deus veio passar uma temporada aqui na terra. Morou na melhor casa? Alô? Andou de carro importado? Mas não era o filho de Deus? Já apareceu aqui, ó. Lucas 9,58. Então Jesus diz assim: as raposas têm as suas covas, e os pássaros os seus ninhos, mas o filho do homem não tem onde descansar. Você quer ver outro paradoxo? O filho de Deus foi nascer no ventre de uma mulher. O filho de Deus. Eu estou falando de quem? O filho de quem? O filho de quem? Tem alguém mais rico que Deus? Mas não achou uma maternidade. Onde foi que ele nasceu? Na cocheira ali, aonde bota a comida para dar aos animais, porque não tinha nem casa, nem hospedaria e nem maternidade. Olha para o teu irmão e diga: tu está pensando que Deus tem que te dar tudo, né, bebê? Tu está pensando que tu, porque é crente, vai ter tudo. O Filho de Deus passou aqui e não teve muita coisa, e tu está achando que é melhor que Jesus. Diga para você: tome jeito, meu irmão. Pastor, e onde é que está escrito na Bíblia que a gente é abençoado? Em um bocado de versículo. Mas está escrito também que quando Deus permite a prova, eu quero ver quem tira. Agora vamos ver outro texto. Lucas 16, 19 a 31. Olha o paradoxo entre o rico que é pobre e o pobre que é rico. Jesus continuou: havia um homem rico que vestia roupas muito caras, e todos os dias dava uma grande festa. Sim. Havia também um homem pobre. Pobre, não tinha nada. Só tinha um cobertor de feridas. Cobertor de ferida não, coberto de ferida, todo perebento. E que tinha costume largar perto da casa do rico. Agora o 21. Lázaro ficava ali, procurando matar a fome. Matar a fome. Ó, o pobre na porta da casa do rico, para o rico dar uma marmita. Ou seja, o pobre que não tem nada e o rico que tem tudo. Beleza. E os cachorros vinham e lambiam as feridas do pobre do Lázaro. Agora olha o versículo 22. Aí o pobre morreu. Pá! Deu um piripaque lá, um ataque cardíaco. Pá! Quem veio pegar o pobre? Os anjos levou o pobre na festa do céu. Aí passou os dias, o rico, pá, deu um piripaque. Versículo 23. Ele sofria muito no mundo dos mortos. Não foi anjo, o anjo não veio pegar o rico. Ele morreu e desceu a ladeira.
Acabou, quando acordou, estava num lugar escuro, uma gritalhada terrível, fogo terrível, sofrendo, e ele lá dizendo, valeu-me, meu Deus, o que é isso? Que lugar é esse? Você é doido? Meu Deus, eu tinha tudo! Aí quando ele abre o olho, que olha e diz, oxe, não é impossível, oxe, aquele lugar maravilhoso lá, e eu aqui nesse lugar de tormento, e outra coisa, e aquele, não é o mendigo? Eu estou lembrando daquele cara, eu matava a fome dele, e o cara está num lugar melhor do que eu. Quando ele olhou e viu Lázaro no seio de Abraão, agora olha o 24. Então gritou, pai Abraão. Aí ele agora ficou ousado, é ricão, né, acostumado a mandar em tudo. Ô pai Abraão, ó, não é peça não, mande que Lázaro, esse mendigo aí que eu dava comida, molhe a ponta do dedo na água, para que venha refrescar minha língua, porque eu estou sofrendo muito nesse fogo. Agora olha o 25. Aí Abraão diz, meu filho, lembra que você recebeu na sua vida todas as coisas boas, mas esse pobre aqui só recebeu o que era mal, e agora ele está feliz aqui, enquanto você está sofrendo. Aí o 26, além disso, tem uma barreira aqui, um abismo entre você e a gente que está do lado de cá. Como também daí não passa para cá, nem daqui passa para lá. Aí o 27, aí o rico diz, nesse caso, pai Abraão, peço que mande Lázaro, ó, mande de novo, ainda estava valente ainda, mande Lázaro até a casa do meu pai, porque eu tenho 5 irmãos, deixa que ele vá lá e os avise, que assim não venham para este lugar de sofrimento. Aí o versículo 29, mas Abraão respondeu, seus irmãos têm a lei de Moisés e os livros dos profetas para os avisar, que eles escutem. Agora pergunta para o seu irmão, tu quer ser rico aonde mesmo? Tem gente que quer ser rico aqui, milionário aqui. Eu fico vendo gente que até na igreja já está recebendo a recompensa toda aqui. E deixa eu falar uma coisa aqui, não é pecado você viver uma vida boa, não é pecado você ser abençoado. O pecado é seu coração estar preso nas coisas dessa terra, seja nas coisas boas, seja nas ruins. Quem vive o evangelho, vive olhando para cima, vive olhando para a glória, vive olhando para o Senhor. Quem pode glorificar o nome de Jesus? Número 2, todos. Os irmãos de Esmirna eram pobres materialmente e milionários eternamente. Eles viviam em função dos valores eternos, imutáveis, e de riquezas que jamais poderiam lhes tirar. 2 Coríntios 6:10. Às vezes ficamos tristes, outras vezes ficamos alegres. Parecemos pobres, mas enriquecemos muitas pessoas. Parece que não temos nada, mas na verdade possuímos tudo. Então olha para o seu irmão e diga, eu tenho uma notícia boa para você. Olhe para ele, diga, eu tenho uma notícia boa. Diga assim, você tem essa cara de pobre. Não tem? Olha para ele aí, porque tem uns que não tem não, a cara de rico, mas mesmo assim diga para ele, diga, você tem essa carinha aí, você engana, diga para o seu irmão, você engana muita gente, porque você não tem o melhor carro, não tem tudo, mas você é rico, porque você possui tudo que o dinheiro não pode comprar. Quem pode glorificar o nome de Jesus? 2 Coríntios 8:9, olha esse texto. Porque vocês já conhecem o grande amor do nosso Senhor Jesus Cristo. Ele era rico, mas por amor a vocês, ele se tornou pobre, a fim de que vocês se tornassem ricos por meio da pobreza dele. Olha que texto fantástico. Jesus Cristo era rico, se fez pobre, para que pela sua pobreza vocês fossem ricos. Não vale nem um glorinha para Jesus? Ah, bom, tá certo. Quando Deus permite a perseguição sobre a igreja, Deus sabe e não defende. Isso aqui é um dos tópicos mais complicados que existe. É Deus saber que você está sendo injustiçado, e mesmo assim, Ele não usa o poder que Ele tem
para te defender. Olha, irmãos, eu já vi gente falar de mim horrores e morrer. Mas eu também já vi gente falar horrores e está vivinho da Silva. Olhe para o seu irmão e diga: nem todos miseráveis Deus mata. Nem todas as respostas Deus dá. Você sabe que teve uma coisa que mexeu muito comigo. O pastor Neres, um santo homem de Deus. Aí um dia uma irmã se zangou com ele, pegou uma carta com tudo quanto é desaforo e botou atrás, debaixo da porta, do portão dele. Eu tenho essa carta até hoje. Eu tenho essa carta. Chamou ele de burro, chamou ele de pobre, chamou ele de negro, chamou ele de gay. E eu, vendo a intimidade que ele tinha com Deus, eu pensei: a pessoa que fez essa carta vai morrer, não vai durar muito tempo. Pois Nery já morreu e essa pessoa está viva, viajando e tirando onda. Pegue na mão do seu irmão e diga: tem calúnias que Deus não nos defende. Isso é doloroso. O texto diz assim, os irmãos estavam sofrendo acusações de coisas que não fizeram. Deus sabia que eles eram inocentes, mas Deus não defende eles para os seus acusadores. O diabo é acusador, e todos que levantam calúnia e acusações levianas são da sinagoga de Satanás. Deus diz assim, eles são da sinagoga de Satanás. Quem faz isso? Mas Deus deixa o curso da história. Leia, por favor, Romanos 2, 28 e 29. Porque não é judeu o que é exteriormente, nem é esta circuncisão, que é exteriormente na carne, mas é judeu o que é no interior, e a circuncisão é do coração, pelo Espírito, não pela terra, cujo louvor não é de homens, mas de Deus. Ok. Leia, por favor, Mateus 26, 62 e 63. Os irmãos de Esmirna estavam sendo acusados de ser canibal, porque comia o pão como o corpo de Cristo. Eles estavam sendo acusados de ser canibais, por causa da ceia. E Deus não defendeu eles. Eles estavam sendo acusados de ser imorais, por causa da festa do Ágape. Quem lembra da festa Ágape? Eu já ensinei aqui, que era uma festa que tinha todo dia da ceia, toda vez da ceia tinha uma festa da comunhão, de amor, que os irmãos tinham na igreja primitiva. Eles eram considerados imorais. Eles eram acusados de divididores de família, por causa da conversão de alguns que adoravam o imperador, e eles que não adoravam o imperador, só adoravam a Deus. Eles olhavam e diziam: vocês dividem família por causa da religião. Mas vamos ver dois textos, Mateus 26, 62 e 63. Aí o grande sacerdote se levantou e perguntou a Jesus: você não vai se defender desta acusação? Mas Jesus ficou calado. Então o grande sacerdote se tornou a perguntar: em nome de Deus vivo, eu exijo a você que diga para nós: você é o Messias, o Filho de Deus? Diga comigo: o Filho de Deus, sendo acusado, não se defendeu. Pegue na mãozinha do irmão e diga: tem acusação que você não precisa se defender. Não precisa. Deus sabe que você é inocente. Aponta o dedo de profeta para alguém e diga: Deus sabe que você é inocente. E diga para ele: isso basta. Isso basta. Isso basta. Olhe para mim e prepare um glória do tamanho do milagre. Olhe para cá. Na vida, você tem que saber a quem você deve satisfação. O que eu falei, 1, 2, 3 já.
Olhe para mim. Diante de uma acusação, pergunte: eu devo satisfação a quem em relação a isso? Pronto, a quem você dever satisfação, se explique. E o resto, que lute. Olhe para o seu irmão e diga: não dê explicação para qualquer um. Você está em paz com Deus? Você está em paz com sua família? Você está em paz com o seu pastor? Você está em paz com a sua igreja? Fique em paz, irmão. Diga para o seu irmão: fique em paz, irmão. Romanos 8, 34 e 33 e 34. Quem acusará aqueles que Deus escolheu? Ninguém, porque o próprio Deus declara que eles não são culpados. Ó, pode falar o que fizer, para mim é inocente, está livre, não deve nada. Pronto. O veredito de Deus vale mais do que a explicação do homem. Levanta a mão e diga: o veredito de Deus vale mais do que a explicação do homem. Se Deus diz que você é inocente, pode dormir tranquilo, ainda que a prova esteja comendo no teu lombo. Vai chegar o dia que Deus vai mostrar que você está em paz. Prisões ilegais, a arma dos covardes. Eu coloco aí que quando Deus sabe e não defende, é que a difamação é a arma favorita do diabo. Olhe para mim e não esqueça disso. Todo mundo que está usado pelo diabo tem prazer de difamar os outros. Quando você vê uma pessoa que tem prazer de inventar coisa dos outros, está usada pelo diabo. Porque o diabo tem prazer de acusar. Por isso que eu fico muito preocupado quando eu vejo crente que fala, só anda acusando todo mundo. Não é Deus que está te usando. Não é Deus. Quando Deus te usa, você tem misericórdia, você ora, você intercede. Agora uma pessoa usada pelo diabo, ela tem prazer de difamar a pessoa, de falar o que não sabe, inventar, conjecturar, caluniar. E a arma do covarde são prisões ilegais. Eles usavam a lei, distorcia com acusações infundadas, e por elas prendia crentes fiéis, inocentes, e muitos morriam na prisão. Para eles a prisão era um castigo, para Deus era uma prova, um teste de fidelidade e oportunidade de receber o que a liberdade às vezes atrapalha de ver. Olha como é diferente a leitura. Para o homem, a prisão é uma demonstração de força de quem prende e castigo. Para Deus, às vezes, a prisão é uma demonstração de fidelidade e de revelar segredos. Apocalipse capítulo 1, versículo 9. Eu, João, que também sou vosso irmão e companheiro na tribulação e no reino e paciência de Jesus Cristo, estava na ilha que é chamada de Pátimos, por causa da palavra de Deus e do testemunho de Jesus Cristo. Eu estava no Espírito, no dia do Senhor, e ouvi por trás de mim uma voz grande, como a de uma trombeta. Diga comigo: Domiciano achava que prender João era a última coisa na vida dele. Para Deus era o lugar da revelação do livro que estamos estudando aqui essa noite. Pega na mão do seu irmão e diga: o inimigo vai ficar perturbado com você, porque aquilo que ele pensa que é seu fim, é o começo de um novo capítulo, de uma nova etapa, de um novo tempo. Aleluia, 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 aleluia. Procura na harpa aí um hino. Olha que hino bonito na harpa. Os mais belos hinos e poesias foram escritos em tribulação. Eu ainda Melodias, está aí, ó. Se ouviram na escuridão,
Olha outra estrofe. Os heróis da Bíblia Sagrada não fruíram logo os seus troféus, mas levaram sempre a cruz pesada para obter poder dos céus. E depois saíram pelo mundo como mensageiros do Senhor, com coragem e amor profundo, proclamando Cristo Salvador. Volta lá, a primeira estrofe, para você observar como é que Deus trabalha com a gente. Pode avançar. Mais. Vamos lá. Os mais belos hinos e poesias. Olha para mim. Eu vi agora a história de um hino da harpa. Um homem que tinha 3 filhas e uma esposa. Ou era 4 filhas? Me parece que era 4 filhas. Ele era um advogado. E ele um dia enviou as filhas para passar as férias em um determinado lugar, pagou a passagem de navio, e no meio do caminho, o navio bateu em um lugar e afundou, e a mulher mandou um telegrama para ele: viva, porém só. As 4 filhas morreram. Aí ele escreveu o hino da harpa: eu sou feliz com Jesus. Olhe para mim, irmãos. Tem coisas que a gente nunca vai entender, mas tem força em nós que só aparece no dia da dor. Você nem sabia que tinha aquilo dentro de você, mas na hora da dor aparece, flui uma força, uma graça, que você diz: meu Deus, vem da onde? De Deus. Pegue na mão do irmão e diga: tem hino que você canta hoje, maravilhoso, mas alguém teve que ser esmagado como uma uva para sair aquela melodia. Aleluia. Aleluia. Dizer que ama a Deus quando tem tudo, qualquer um diz. Eu quero ver, é na hora que Deus permite. Deus julga diferente. Deus valoriza o ser e não o ter. A igreja de Esmirna financeiramente, materialmente era pobre, mas para Deus eles eram ricos. A igreja de Laodiceia era rica, mas para Deus era pobre e miserável. Deus vê diferente. Cuidado para você não viver de aparência, mostrando para os outros o que não é para Deus. Tem gente que para a sociedade ele é o cara, para Deus ele é um miserável, desgraçado, como diz o texto aí, pobre e nu. Já tem gente que para a sociedade ele é miserável, desgraçado, pobre e nu, e para Deus é rico. Deus vê diferente. Para Ananias, Saulo era um perseguidor, para Deus um vaso escolhido. Você escolhe onde quer ser rico. Tem gente que escolheu ficar rico aqui na terra, e depois que ficou rico,
ficou doido, perdeu a família, saiu da igreja, trocou de família, ficou orgulhoso, ficou vaidoso, prepotente, não estava preparado para ter, mas queria, e fizeram miséria alguns para ter riqueza aqui na terra, mas na eternidade são miseráveis. A igreja de Esmirna escolheu ser rico para com Deus. Olha esses dois textos, Mateus 6, 19 a 21. Não ajuntem riquezas aqui na terra, onde as traças e a ferrugem destroem, e onde os ladrões as roubam. Pelo contrário, ajuntem riquezas no céu, onde as traças e as ferrugens não podem Pergunta para destruí-las. alguém que está do teu lado, como está a tua conta lá em cima, meu irmão? Diga assim, porque aqui embaixo eu sei que sua conta está cheia. Eu quero saber lá em cima. Como é que está a sua conta? Aliás, para melhorar. Pergunta para ele assim, como é que está o seu saldo no banco de Deus? Como é que está seu saldo? Tem gente que já está usando o limite, ó. Tem gente que já está usando o limite de Deus, ó. Faz tempo. Além de não ter saldo, ainda está no vermelho usando o limite. Aí o texto diz, ajuntem tesouros no céu. 1 Timóteo 6,17, olha o texto. 1 Timóteo 6,17. Aos que têm riquezas neste mundo, ordenem que não sejam orgulhosos. O pecado não é ter riqueza. Agora não seja orgulhoso e nem ponha a sua esperança nessas riquezas. Pois elas não dão segurança nenhuma. não dá segurança nenhuma. Você tem hoje, amanhã não tem. Você é milionário hoje, amanhã pode não ter nada. Olha o que o texto diz, e o restante? Que eles ponham a sua segurança em Deus. Sua confiança tem que ser Deus. Sua esperança é Deus. Por quê? Que nos dá todas as coisas em grande quantidade, para o nosso prazer. Olha o 18. Mande que façam bem, que sejam ricos em boas ações, que sejam generosos e estejam prontos para repartir com os outros aquilo que eles têm. Olha o 19. Desse modo, eles juntarão para si mesmos um tesouro que será uma base firme. Pronto, pastor, eu quero saber como é que eu fico milionário no céu. Está aí, 1 Timóteo, capítulo 6, do versículo 17 ao 19. Chega em casa e lê, digo, eu vou começar a fazer um depósito. 1 Timóteo 6, de 17 a 19, está lhe ensinando como é que você fica rico no céu. Coloque em prática. A Bíblia dá toda a dica. E para encerrar, 1, 2, 3, já. Não, Deus quer ver a nossa fidelidade. Abra sua Bíblia aí, quem não está com ela aberta. Apocalipse capítulo 2, versículo de número 10, a última parte. Ser fiel até a morte, e eu te darei a coroa da vida. Olhe para o teu irmão e diga, o que é que movia aqueles irmãos na igreja primitiva a morrer e não negar o Senhor? Pega na mão do seu irmão e diga, a certeza da coroa da vida era o que movia aquele povo. Aí eu faço uma pergunta, duas perguntas. Por que você está disposto a morrer? Ou o que é que te faz dizer assim, por isso aqui eu morro? Muitos morrem pelos bens materiais. Tem gente que está com celular, que ele prefere morrer do que entregar o celular. Ele está disposto a morrer por causa do celular. Tem gente que está disposto a morrer por causa de um namorado, que não tem onde cair vivo, porque morto cai em qualquer lugar. Esse negócio de cair morto cai em qualquer lugar. Mas a menina está disposta a morrer por um safado que não tem onde cair vivo. Tem gente que está disposta a morrer de raiva. Quando alguém faz alguma coisa a ele, eu morro. Tem gente que está disposta a morrer pelos vícios. Morre na cachaça, nas drogas. Mas tem aqueles
que resolveram, se preciso for, morrer pelo amor ao Evangelho de Jesus. Qual o seu preço para negar o Senhor? Uma pergunta. Quanto você precisa para negar a sua fé? É uma pergunta que a gente tem que se fazer. Qual era o preço que me tiraria de seguir a Cristo? Qual era o preço que me tiraria do altar? Qual é o preço que faz eu desistir da minha chamada? Pergunta para o teu irmão, qual é o teu preço? Tem gente que está vendendo Jesus por uma bacatela. Judas vendeu por 30 moedas. Tem gente que desistiu de Jesus por causa de um namorado. Tem gente que desistiu de Jesus por causa de uma fofoca. E falaram que eu não vou para a igreja mais não. Oh, que pobreza, viu? Isso é que é pobreza. Mas os irmãos da igreja de Esmirna estavam dizendo, haja o que houver, eu estou disposto a ir até as últimas consequências pelo Senhor. Para muitos, um emprego, um relacionamento, uma casa é o suficiente para tirar ele da presença. Mas o Senhor está dizendo, igreja de Esmirna, seja fiel até a morte, e você receberá a coroa da vida, a coroa da vida, a coroa da vida. Agora pergunta para o teu irmão, quanto vale a coroa da vida? Pergunta para ele, quanto vale a coroa da vida? Não tem preço. É por isso que o crente fiel pode perder tudo, mas não perde a coroa. Guarda o que tu tens, para que ninguém tome a tua coroa. Fiquem, meus de pé. E em último lugar, diga bem forte para todo mundo ouvir. Em penúltimo lugar, diga, Deus nunca perdeu o controle. Fala bem forte, número 1. Jesus sabe de tudo que passamos e somos. Tem um propósito. Tem um propósito. Quando eu estou passando uma situação bem complicada, que eu não consigo entender, eu repito isso para mim mesmo. Tem um propósito. Tem um propósito, tem um propósito. Eu não estou sabendo qual é, eu não estou visualizando, mas tem um propósito. E quando eu penso que não está resolvendo, eu começo a falar outra coisa. Vai valer a pena, vai valer a pena, vai valer a pena, vai valer a pena, vai valer a pena. Levanta a mão direita e diga, tem um propósito. Levanta a mão esquerda e diz, vai valer a pena. Ora, direita, tem um propósito. A esquerda, vai valer a pena. Eu não estou vendo, tem um propósito. Eu não estou enxergando, vai valer a pena. Está complicado, tem um propósito. Eu não sei como vai acabar, vai valer a pena. Vai sim. Deus permite o sofrimento para aprovar e nunca para destruir. Repita comigo, a intenção de Satanás é destruir, mesmo quando ele lhe dá algo bom. A intenção de Deus é te abençoar, mesmo quando ele te dá algo amargo. Pegue na mão de alguém com todo carinho e diga, não se engane. Tudo que Satanás faz é para te destruir, ainda que seja bom. Agora diga para ele, não desista. Tudo que Deus faz é para o seu bem, ainda que seja amargo. O que Deus espera da igreja na perseguição? Primeiro, que lembre e olhe para Jesus. Jesus sofreu perseguição, Jesus sofreu calúnia, Jesus sofreu maus tratos, Jesus morreu na cruz. Quando você pensar assim, tá demais, aí você olha e diz, Jesus, o meu exemplo é Jesus, o meu modelo é Jesus, a minha referência é Jesus. A minha referência é Jesus, o meu modelo é Jesus,
E quando alguém chegar para você e diz, você não é crente e está sofrendo, ele diz, eu sou crente e estou sofrendo, e meu Jesus também sofreu, mas ele não desistiu. A minha referência é Jesus. A minha referência não é os youtubers da vida. A minha referência não é os que mostram fotos nos iates mostrando que tem uma felicidade e às vezes não é nada daquilo. A minha referência não é os falsos que comprometem princípios para poder ter algumas coisas. A minha referência é o Filho de Deus, que mesmo sendo tudo, andou como se não tivesse nada. E mesmo sendo tudo, andou como se não fosse nada. E se humilhou, e se passou por essa terra. Chamaram ele de bêbado e ele continuou. Chamaram ele de endemoniado e ele continuou. Cuspiram na cara dele e ele continuou. Transpassaram uma lança e ele continuou. Deram vinagre para ele beber e ele continuou. Disseram que ele não era nada e ele continuou. Então quando você pensar em desistir, olha para a tua referência. Jesus não desistiu e venceu, e você vai vencer. Pergunta para o seu irmão, quem é a tua referência? Para quem você está olhando? Em segundo lugar, o que é que Deus espera de uma igreja na perseguição? A igreja precisa aprender a lição da perseverança. Diga comigo com toda alegria, diga, tem coisas que eu só terei condição de experimentar se eu for até o fim. Olha para o teu irmão e diga, hashtag fica a dica. Haja o que houver, seja fiel até a morte. Ainda que